A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a tua vida, mulher preciosa. Estamos aqui dando continuidade ao tema proposto, as mulheres da Bíblia. E hoje eu trouxe para vocês passagem lá em Mateus e Marcos sobre a mulher estrangeira. Foi uma passagem que me tocou quando eu li a Bíblia pela primeira vez. É um relato radiante de fé, de ousadia, de perseverança. Por isso que eu escolhi esse tema, para te ajudar. Quem sabe tu nesse momento está pensando em parar, em recuar, mas Deus te diz, avança, seja ousada e persevera. Vamos ler então essa passagem que está lá em Marcos, Mateus e Marcos. Lá em Mateus, no versículo 15, capítulo 15, versículo 21 ao 28, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. E certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, porque ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela foi curada. Também temos esse mesmo relato lá em Marcos 7, versículos do 24 ao 30. A situação é a mesma, com palavras um pouquinho diferentes. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder, porque certa mulher que tinha uma filha dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, nacionalidade Ciro-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. E Jesus disse: Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama e, de fato,
o demônio tinha saído dela. Então, amadas, nós vemos aqui o relato de uma mulher estrangeira, sem nome, mas suficientemente importante para ser lembrada nesses versículos, nesses evangelhos. Na época de Jesus, como fala no versículo 21, as mulheres estrangeiras sofriam preconceitos, tanto de fatores históricos, éticos, culturais, religiosos, políticos. E hoje também não é diferente. As mulheres sofrem preconceitos e o que mais hoje em dia acontece com as mulheres é a violência contra a vida delas. Então, nós olhando a nível de época, a mulher ainda continua sendo uma estrangeira, uma mulher que sofre realmente discriminação. Mas essa mulher cananeia, Ciro-fenícia, como fala em Marcos, ela não se intimidou. Ela pertencia a um povo amaldiçoado segundo Israel. Então era uma mulher cheia de pecados, uma mulher que não tinha vez na sociedade e principalmente no meio das ovelhas de Israel, do povo de Deus. E essa mulher, ela desafia essa ideologia excludente. Uma mulher exclusa, uma mulher que não tinha direito a nada, por ser simplesmente considerada impura e pecadora, por ser estrangeira. Ela não fazia parte do povo escolhido. Mas ela não ficou invisível, ela não se atemorizou, ela avançou, ela foi ousada, determinada, porque ela tinha um objetivo. Ela queria ver a filha liberta daquele domínio de demônios. E o mesmo acontece conosco, amados. Quantas vezes nós nos vimos de lado, sendo excluídas muitas vezes, mas Deus está ali conosco, nos direcionando, nos sustentando, nos mantendo de pé. Sejamos ousadas como essa mulher foi. Ela, invisível, ela se tornou visível, se tornou importante, ela se tornou exemplo para outras mulheres. Então, queridas, ela foi até Jesus, com toda essa ousadia, e dialoga com ele, implora por compaixão, pede a cura da filha, que é atormentada. E lá no versículo 22, a mulher reconhece Jesus como autoridade. Jesus como autoridade. E o chama de Senhor, Filho de Davi. Olha que lindo isso. Tu reconhecer numa pessoa, com certeza ela ouviu falar desse Jesus maravilhoso. Com certeza alguma coisa chegou até ela, para ela avançar e querer chegar até os pés daquele mestre que ela sabia que ali estaria a solução para a libertação da filha dela. Amadas, os discípulos tentaram barrar essa investida dessa mulher estrangeira aos pés do Senhor, clamando por compaixão e dizendo: não, Senhor, essa mulher aí está, como diz aqui no versículo, está fazendo muito barulho atrás de nós, como se o melhor seria dispensá-la. E diziam: não, o mestre veio somente para as ovelhas perdidas de Israel. E no início, até Jesus realmente, ele não respondeu à súplica dessa mulher, mas ele se dirige a ela dizendo: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas as palavras de Jesus não a desanimaram. Olha que lindo isso, gente.
As palavras de Jesus não desanimaram a mulher. Quando tu tem realmente, os teus olhos estão em algo, tu segue em frente, tu sabe que tu vai ser vencedora. A fé nos leva a vencer toda e qualquer barreira. Basta que nós creiamos, nos posicionemos e não fiquemos atemorizadas diante das barreiras que se levantam, diante de palavras contrárias que são ditas a nós. Aqui, quando a mulher ela continua e não desanima e continua insistindo, Jesus, nós sabemos que é um psicólogo divino, né? E provoca essa mulher estrangeira com uma metáfora e diz para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O mestre aqui, quando ele usa essa metáfora, ele se dirige aos ensinamentos espirituais, o alimento espiritual que ele distribuía a todos, e explicou: é imprescindível que eu atenda primeiro as ovelhas perdidas de Israel. No verso 27, a mulher, ali nós vemos, ela não se deixou abalar com a resposta de Jesus. E também usa, dentro da própria metáfora que Jesus usou, ela retruca, como dizemos, e ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Essa resposta foi uma demonstração de uma fé inabalável no Mestre. Jesus ele ficou tão admirado com a fé dessa mulher que atendeu o pedido dela. E o mais incrível acontece com a atitude dessa mulher. Jesus, quando atendeu o pedido dessa mulher pagã, ele muda a condição dos estrangeiros. Olha que lindo! Simplesmente foi mudada a direção e a condição. E incluiu os estrangeiros no projeto de Deus, indicando a salvação a todas as nações. Glória a Deus por isso. Por isso que essa mulher estrangeira, sem nome, mas está aqui constando nesses dois evangelhos, de Mateus e de Lucas. E a fé dessa mulher é resultado do milagre que Jesus realizou. Por isso, amadas, fortaleçamos a nossa fé, buscamos em Deus quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, ficamos sem chão, mas nós temos um Deus ali com a mão estendida. E quantas vezes também nos encontramos em situações difíceis, aonde nem vontade de orar nós temos. Tamanho é o peso que sentimos, mas basta que nós possamos dizer: Jesus, me envolve com teu abraço. E Jesus nos abraça com seu abraço de amor e nos renova. E o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós, nos dando forças físicas e espirituais para continuarmos avançando, crendo e dependendo desse Deus. Os obstáculos, eles caem por terra. E ela, ao procurar Jesus, ela rompeu todas as barreiras. Ela teve visão, ela teve ousadia, ela perseverou. Visão, ousadia, perseverança. É uma trilogia, amadas, que não pode faltar na vida de uma mulher cristã. Eu estou falando para vocês não de ler, não de adquirir conhecimentos através de livros, não.
palavras de pastores. Eu estou falando com vocês e relatando a minha experiência, a minha intimidade com Deus. Eu aceitei Jesus no ano de 1994. E a partir dali eu venho caminhando com o Senhor. Me batizei e no ano que eu me batizei, amados, os meus 3 filhos se batizaram juntos. A minha filha mais velha já estava casada, mas hoje é uma criatura abençoada. Ela é filha de Deus, embora sem tomar uma posição, mas ela renunciou a muita coisa. Deus permitiu muita experiência. E nós continuamos nessa caminhada, nos fortalecendo a cada dia, colocando a nossa fé em ação, crendo que nós temos um Deus que é por nós, um Deus que nos leva avante, um Deus que, quando nós temos uma estrada difícil, um trajeto difícil, Ele nos coloca nos pés o calçado apropriado para nós podermos continuar na caminhada. É maravilhoso, é uma coisa que só quem vive essas benesses do Criador para testemunhar, para falar, para poder compartilhar com vocês o que o Senhor faz. Por isso eu te digo mais uma vez, amada, seja ousada. Quantas vezes nós estamos na rua, nos deparamos com uma situação e queremos passar ali na neutralidade, mas o Espírito Santo faz nós voltarmos e darmos uma palavra. Isso é ousadia que vem do Espírito Santo de Deus. Eu tenho experiências assim no mercado, a caixa do mercado, tu olha, tu vê aquela pessoa triste, tu te entristece e tu pergunta, porque nada, alguma coisa está acontecendo contigo, amada? E ela vai se abrir contigo, pode ter certeza. E tu apresenta quem para ela? Jesus Cristo. Nada melhor que Ele. Isso é ousadia no Espírito, mostrando, apontando o caminho. O melhor nós temos que dividir com os outros. E o melhor presente que nós temos é Jesus, que o Pai nos deu. Aquele período de Jesus, da ressurreição, da morte à ressurreição, é ali a demonstração da maior maravilha que Deus podia fazer por nós. A partir dali nós somos resgatados, nós encontramos o caminho, crendo que Ele é o nosso Salvador, que Ele já sofreu tudo por nós, já levou nossas enfermidades, pecados, imperfeições e está pronto a nos indicar sempre o melhor para nossas vidas. Eu tenho por hábito, todas as manhãs, quando eu levanto, é consagrar o meu dia ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E o meu dia se torna leve. A gente, quanta coisa, se tu chega a olhar ou se arriscar a anotar tudo que tu tens que fazer naquele dia, tu acha que é impossível. Mas o nosso dia consagrado ao Senhor, as coisas se tornam leves. E quando nós vemos, nós estamos praticamente com tudo alinhado, tudo feito como nós tínhamos colocado diante do Senhor. Eu digo para o Senhor, Senhor, esse dia é consagrado a Ti. Eu tenho isso e isso para fazer. Se algo acontecer de errado, Senhor, eu consagrei para Ti.
Muitas vezes é errado na nossa percepção, porque nós temos as nossas vontades humanas, a nossa visão humana, e o Senhor já vê o nosso amanhã, Ele já está lá no nosso amanhã, Ele já sabe até o que nós vamos pensar e falar. O nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres, é um Deus que nos ama, um Deus que tem o melhor para cada um de nós, mesmo quando nós não vemos assim. Nós vivemos muitas vezes focados em nós mesmos e esquecemos de ver que nós pertencemos a um grupo, a uma sociedade, nós temos uma família. Que nós tenhamos sempre o coração aberto para receber mais e mais do Senhor e nos derramar em prol de outras vidas e perseverar. Quantas de vocês não têm luta com os filhos, com o marido, com algum familiar, com algum irmão na igreja? Persevere em oração, meu irmão. Perdoa. A falta de perdão, ela bloqueia todas as bênçãos que Deus tem para ti. Usa dessa graça maravilhosa, te renova no Espírito de Deus todos os dias. A intimidade com o Senhor diária, ela é uma alavanca nas nossas vidas. Ela nos fortalece, ela torna tudo leve, tudo possível, porque nós servimos ao Deus do impossível. Aleluias por isso. Glória a Deus que nós temos esse Pai maravilhoso que se importa conosco, sabe o que é melhor para nós. O desejo do Pai é contemplar o desejo do nosso coração. Mas como a palavra diz, Ele sempre nos surpreende, porque Ele tem o melhor para nós. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele nos ama. Ele deu o seu próprio Filho em prol das nossas vidas, pela nossa salvação. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, amada, que tu continue com o coração disposto e aberto ao Senhor. Não importa teu passado, não importa teus pecados, se o teu coração foi aberto para o Senhor. Ele vai ter livre acesso ali, Ele vai te libertar de tudo aquilo que o nosso adversário, o diabo, ele vai tentar interromper na tua vida, acusando, apontando. É o papel dele, mas te levanta na força e no poder do Espírito de Deus. Peça a Deus que alinhe o teu coração com o coração dele e que te prepare para entender aonde tu deves ir e o que tu deves fazer. Deus, Ele é um Deus que sempre usou as mulheres, sempre, e ainda hoje Ele continua usando. Ele quer te usar aonde tu estiveres inserida, no trabalho, na escola, na igreja, na sociedade que tu pertence, no meio da família. Mas só tem uma coisa, amada, seja sábia, seja sábia. Não são as nossas palavras que vão mudar ou vão convencer alguém. Nem os nossos filhos, marido, a nossa parentela, os nossos amigos. Mas é a oração, é o joelho no chão. A graça de Deus, ela vai se aperfeiçoando em nós e nos conduzindo a orar como convém. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, coloca tudo diante do Pai e Ele fará tudo por ti e pelos teus. Descansa nele. Eu vou compartilhar e testemunhar mais uma experiência que eu tive com o Senhor. Quando eu iniciei a ler a Bíblia, o meu marido disse, inicia pelo Novo Testamento.
E eu iniciei onde eu me deparei com esse relato dessa mulher estrangeira. Mexeu muito comigo. Eu achei uma coisa maravilhosa, extraordinária, sobrenatural o que Jesus fez. Ali ele rompeu, ali os estrangeiros tiveram vez e entraram no plano da salvação. Depois o meu marido disse, lê os Salmos. Eu fui ler os Salmos. O Salmo 37, versículo 5, é rema para a minha vida até hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega é aquela confiança, é aquele deleite, é aquilo que tu deixa nas mãos de quem sabe, que tu sabe que ali está seguro. Confia nele, descansa nele e ele tudo fará. Ele não fará poucas coisas, mas ele fará tudo. Glória a Deus por isso. E lá no Antigo Testamento, amados, a experiência que eu tive com o Antigo Testamento, estava lendo, começando a ler, e numa noite muito aflitiva da minha vida, eu estava iniciando nessa caminhada, e eu falei com Deus. E eu disse, Senhor, até quando tudo isso? Eu não aguento mais. E Deus, com a voz audível, Ele falou comigo. Ele falou Abacuque 3. E de manhã cedinho, eu falei com meu marido. O que é Abacuque 3? Ele disse, é um livro da Bíblia. Porque eu faço com Deus, sempre, eu fiz um voto que tudo que vem dele eu não esqueço. Às vezes línguas estranhas ele me dá à noite, me dá visões, e eu digo, Senhor, tudo que vem de ti, e se for realmente de ti, de manhã cedinho eu não vou esquecer. E Abacuque 3, olha, um nome difícil, para eu que não manejava a Bíblia, e o meu marido disse, Abacuque 3, ainda bem que só tem três capítulos. Daí eu fui ler, e quando eu leio, os meus olhos chegam ali no versículo 17, 18 e 19. Aonde assim a situação é calamitosa, tudo falha, não existe mais nada, não existe fruto na vide, a oliveira também não produz mais nada, não há gado, ovelhas em currais, não há alimentos, nada. A situação é desoladora. É mais ou menos o que eu estava passando ali. E a fé demonstrada ali, mesmo naquele momento, mesmo vivenciando toda aquela desolação, ainda continuava crendo e esperando no Senhor. E a partir dali, nunca mais o inimigo me intimidou com nenhuma dificuldade, com nenhuma barreira. Elas se levantam sim, e até são bem constantes, mas a cada uma barreira que se levanta, já está estabelecida a minha vitória, porque eu decreto que o Senhor está à minha frente e Ele sabe com certeza o melhor para mim e me dá paz, me enche de alegria. Como é bom, amados, talvez você não entenda o que é sentir paz em momentos de aflição, mas com o Senhor eu posso lhe garantir que nós sentimos sim a paz e a alegria que vem do Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Tudo falha ao nosso redor, tudo pode falhar, nada dá certo, mas nós temos um Deus que nos conduz à vitória. Com certeza é um período onde o Senhor está tratando com a nossa vida.
Nós só temos uma forma para entrar, que é a forma de Cristo. E o tratamento do Senhor, ele vem com esse aparar de arestas, para nós realmente podermos entrar nessa forma que é Cristo Jesus. E não tem nada melhor. Amada, que o Senhor resplandeça a sua graça, a sua luz sobre a tua vida. Que o sangue de Cristo cubra a ti, toda a tua família, o teu lar, para que você se encham de graça, para que vocês sejam motivados a louvar, a exaltar o nome do Senhor, a orar. Como é bom orar em família. A nossa experiência aqui em casa, ela é assim. Levantamos, temos o nosso devocional antes do café. Oramos juntos, eu e meu marido. Após isso, eu tenho meu momento a sós com Deus. Aquela minha intimidade com Deus. Aonde eu procuro me derramar na presença dEle. E mais ouvir a voz dEle do que falar. Muitas vezes a gente ouve falar, mas Deus não responde a minha oração. Me diz por que Deus não responde as minhas orações. E eu te digo, amada, porque tu achas que Ele não responde, porque tu não presta atenção, porque tu não procura ouvir a voz do teu Salvador. Se tu te aquietasse e procurasse ouvir a voz dele, com certeza tu ouvirias as respostas e verias as respostas que ele tem. Nós servimos a um Deus perfeito. O nosso Deus não é Deus de jeitinho, como o brasileiro está acostumado. Dá sempre um jeitinho. Não, nosso Deus é perfeito. Ele pode demorar, mas ele tem a coisa certa, na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. É essa certeza que tu tens que viver. Persevera na fé, com coragem. Te enche de coragem. Aqui na minha casa, no meio da minha família, as minhas netinhas pequenas, eu tenho uma que está com 11 anos e vai agora, fez cursinho e quer ir para o colégio militar. É um sonho. E eu digo para ela, sonha, meu amor, que o Senhor sonha os teus sonhos. Se for o melhor para ti, tu vai vencer, tu vai ser aprovada e tu vais frequentar. Nós temos que preparar a geração vindoura nessa esperança de que Cristo tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para ti no amanhã. Para quem entristecer, se tu te frustrou hoje com alguma coisa, não há necessidade de nos frustrarmos. Deus é o nosso consolo. Deus é aquele parceiro maravilhoso. Essa unidade trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu digo para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, eu não saberia mais viver sem Jesus. Já tive momentos, sim, de fraqueza, de pensar em parar, desistir, buscar até outras alternativas. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos a nossa vida no comando dele, ele nos leva adiante, nos fortalecendo e nos renovando. Deus cuida de cada um de nós, porque Deus conhece o nosso coração e Deus se agrada de um coração nele. Eu sou dependente de Deus e a única dependência que eu tenho é do meu Senhor. Diagnósticos a gente recebe de médicos, como eu recebi há 2 anos atrás, uma limitação de vida de 5 anos. E eu disse para o médico, eu fui ousada, eu digo não, o meu tempo é limitado pelo Senhor Jesus.
Ele disse, bom, então tu sabe o que tu tá falando. Eu digo, claro que eu sei. E troquei de médico, amadas. E quando eu fui para consultar um outro médico, eu fui durante todo o trajeto dizendo, Senhor, que a boca desse médico seja a tua boca. E quando eu cheguei com meus exames lá, ele olhou e disse, é difícil, mas não é impossível. Mas vamos tentar tratar com esse e esse medicamento. E eu estou aqui, me sentindo muito melhor do que antes. Claro que, em primeiro lugar, devo tudo ao meu Deus Pai, ao meu Deus Filho, ao meu Deus Espírito Santo. E os remédios foram direcionados pelo Senhor. E a cada momento que eu tomo meus remédios, eu consagro a Deus antes de ingeri-los. E Deus vai continuando me sustentando, me levando adiante até o dia que Ele achar que é hora dele me chamar. Quero deixar um legado para minha família de fé, de perseverança, de ousadia. E é isso que nós precisamos deixar, esse testemunho de vida, de fé, de esperança no melhor. E Deus sempre tem o melhor. Eu jamais iria pensar que Deus não ouve minhas orações, que Deus me deixou de lado. Jamais eu diria uma coisa dessas. Mas eu tenho ouvido quando eu vou encorajar algumas mulheres nessa caminhada, quando eu vou ajudá-las a se fortalecerem na fé, que não vale a pena. Vale a pena, sim. Vale a pena. Vale a pena. A única tristeza, se é que eu posso dizer que teria para invadir meu coração, é não ter conhecido esse Jesus antes. Eu fui conhecer lá com meus 50 anos de vida. Mas Ele, quando tem um propósito, Ele nos mantém firmados nele. E eu dou graças a Ele. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele se cumpre. Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai fazendo com que nós venhamos realmente a nos incrustar nessa rocha que é Cristo Jesus. E é isso que tem nos mantido de pé, felizes, entoando os louvores ao nosso Deus, fazendo prevalecer a vontade dEle em nossas vidas e anulando as nossas vontades. Seja ousada, minha amada irmã, preciosa do Senhor. Deus tem coisas extraordinárias para ti. Não te atemorize, não recue diante das barreiras que se levantam na tua vida. Mas tenha certeza de que Ele está contigo e tu vai transpor uma a uma. A luta, quando vem, ela já não é nossa, ela é do Senhor. Aleluias por isso. Glória a Deus. Eu glorifico o nome do meu Deus, pela família que eu tenho, pela família da fé, que agora, recentemente, eu encontrei na Refúgio em Cristo. Mas eu tenho essa caminhada toda com o Senhor. E eu espero, amada, ter contribuído para que tu venha realmente te tornar uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher perseverante, uma mulher que venha dobrar os seus joelhos. Enquanto nós dobramos os nossos joelhos, Deus está ali do nosso lado e o nosso adversário foge, porque ele não aceita, ele odeia olhar a planta dos nossos pés. Então, amada, faz isso, tenta essa experiência com o Senhor. É bom que tu ceda um pouquinho,
Eu sei que tem mulheres resistentes, mas que toda essa resistência caia por terra em nome de Jesus na tua vida. Quando o nosso adversário se levantar e tenta investir contra a tua mente, porque nós sabemos que tudo começa na nossa mente e desce para o coração. E ali no coração, a emoção, ela pode gerar situações que não convêm para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, amada, quando tu notares que o inimigo se levanta, que as tuas forças estão se apagando, estende a tua mão e declara: quem vai recuar da minha vida é tu, Satanás. Eu não vou recuar. Eu não vou dar um passo atrás e nem paralisar. Eu vou continuar avançando, porque quem tem que recuar é tu. Cai em retirada, bate em retirada, caia por terra em nome de Jesus. Declara isso no meio da tua família, que tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Levanta na força e no poder do Espírito Santo de Deus. O nosso adversário, como diz a palavra de Deus, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, pronto para nos tragar. Nós somos alvo dele. Nós que estamos em Cristo Jesus, somos o alvo dele. Mas em nome de Jesus, amada, se tu tem vivido situações assim, onde tu te sente fraca, aniquilada, frustrada, faça cair por terra hoje, em nome de Jesus, e te levanta com ousadia, sabendo que tu tem um Deus por ti, um Deus que te ouve, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que não está pregado naquela cruz, um Deus que está aqui juntinho de nós agora. Um Deus que está colocando no nosso coração a alegria em poder transmitir o que Ele é na minha vida. E eu estou fazendo isso em nome de Jesus, mostrando para ti, não o que eu ouvi falar, não com experiência dos outros, mas com experiência minha. Em nome de Jesus. Ninguém está sujeito a situações somente agradáveis, mas Deus tem o melhor para nós. Talvez não aqui nesse mundo, mas nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Aqui é o nosso deserto, mas o Senhor está conosco. E o final de tudo isso é a Nova Jerusalém. Querem algo melhor? Não existe nada melhor do que essa promessa maravilhosa de estarmos com o Senhor por longos e longos dias. Na casa do meu Pai há muitas moradas, diz Jesus. Eu amo a palavra de Deus. A cada dia, eu leio todos os dias desde que me converti. Não falhei um dia. Se eu tenho compromisso cedo, eu me levanto mais cedo para me alimentar da palavra, para ter o sustento para o meu dia, esse sustento espiritual, que através dele os outros serão acrescentados. Em nome de Jesus, amada, que tu possa tirar algum proveito disso que eu deixei aqui relatado, para ti, mulher amada, preciosa do Senhor, mulher que Deus quer nos usar para continuar o plano dele. Mulher que ama a sua família. Quando nós amamos a nossa família, nós nos derramamos em prol da nossa família. Oh Deus, a nossa família ela é tudo. Foi Jesus que traçou lá nos altos céus esse projeto de família. Vamos amar nossa família. Vamos proporcionar o melhor para nossa família. A paz no lar, é tão importante a paz no lar. Que possamos viver essa alegria, essa graça do Senhor. Quando colocamos cedinho tudo nas mãos dEle, tudo consagrando a Ele. E Ele vai fazer tudo de acordo com a vontade dEle. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele nos escolheu antes
de nós o escolher. Ele nos escolheu. E tudo que vem dele prospera. É outra experiência que eu tenho com o Senhor. O que vem da parte dele prospera nas nossas vidas. E o que não vem dele, com certeza, quando nós confiamos e entregamos para ele, ele anula. Inclusive amizades, pessoas que tu vê se afastarem de ti, porque não convém realmente a tua vida. Amada, o que eu desejo para ti é o que eu tenho desejado para mim e para minha família. O melhor de Deus. O melhor de Deus para nós. Mas perseverar, orar, nos derramar na presença dele. As coisas não vão bem, tem o nosso quarto. Vamos nos dobrar ali, nosso joelho, na presença dele e procurar só ouvir a voz dele, porque ele sabe tudo o que está se passando no nosso coração. Não há nada melhor que o nosso Deus. Ele é soberano, ele é rei, pelo Senhor de todas as coisas. Que mais e mais pessoas possam ser conduzidas a esse caminho, através da tua vida e da minha vida. A começar pela nossa família, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes e com menos palavras, menos cobranças. Em nome de Jesus, amada, que tu tenha, sim, uma experiência tremenda com o Senhor a partir de agora. Deixa o agir do Senhor na tua vida. Deixa Ele acrescentar a maneira dele as coisas. Deixa Ele direcionar tudo. Quando eu abro a porta do meu apartamento, que eu saio para mercado, algum outro compromisso, eu já digo, Senhor, toma a dianteira da minha vida. Porque daí nenhum mal vai me suceder. Porque nós, na rua, no trânsito, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Ali está toda a hostilidade do nosso adversário, para nos encurralar, para nos atacar, para nos paralisar. E quando nós colocamos o Senhor à frente, nós levantamos a cabeça e seguimos, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai e Ele tem o melhor para nós. Que possamos continuar assim, amadas, nessa caminhada gloriosa com o Senhor, sabendo que Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas para ti e para mim. Em nome de Jesus, que tu venha praticar da tua maneira, não do jeito que eu te falei, o que eu faço cedinho, quando eu saio, mas do teu jeito, porque Deus vai falar contigo. Nós não podemos ser imitadores de homens, nós temos que ser imitadores de Jesus. De Jesus. E Ele tem o melhor, e Ele com certeza vai direcionar a tua vida da maneira que Ele quer. Seja sensível à voz do Espírito. Nós só avançamos, nós só aprendemos quando nós temos um espírito ensinável. Quando nós procuramos aprender mais do Senhor. Como eu estava falando antes, a Bíblia, cada dia que tu lê, algo salta aos teus olhos. Passagens que tu leste até talvez umas 50 vezes, mas ela se renova a cada dia pelo Espírito do Senhor. O que tu precisa está na palavra de Deus. Não tem outra fonte de referência para os teus problemas, para as tuas angústias, tuas aflições, e toda e qualquer situação que esteja te afligindo no momento, saúde, está ali na palavra de Deus. Procura esse manual maravilhoso dos céus, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amada, que tu tenha momentos maravilhosos com o Senhor, experiências tremendas com Ele, que tu possa testemunhar da grandeza desse Deus.
Não há nada melhor que o nosso Deus. Graças a Deus por este momento. Vocês me desculpem se eu me alonguei, mas quando a gente começa a falar do Senhor e das maravilhas dele, não existe tempo. Eu, quando falo e quando estou na presença do Senhor, eu gostaria que nem acabasse esse tempo, porque Ele é um Deus presente, maravilhoso. Eu amo esse Deus. Ele é a luz que irradia o meu dia, a minha noite, a minha vida. Ele é tudo para nós. Amém, amadas? Que vocês possam serem ousadas, perseverantes, corajosas diante de toda e qualquer situação. Deem livre acesso ao Senhor. Desde quando o véu foi rasgado, de alto a baixo, nós temos esse livre acesso. Usufrui desse livre acesso ao Pai. Chega diante dele, aguarda nele e ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer por ti. E o melhor, muito melhor, ele vai além do teu projeto de vida. Em nome de Jesus, louvor, honra e glória ao nosso Deus. Amém e amém.